E foi assim que aconteceu, meus queridos. Hoje em dia, olha só como que é. Deus, quando a gente tem intimidade com o Senhor, ou Ele revela para ti, ou Ele usa um profeta para te revelar. E Deus usou a pastora Silmara para falar para o Eudes que ele ia passar por uma luta. Mas Deus ia estar com ele. Glória a Deus. No momento até ele pensou que era a mãe dele que ia falecer e não foi. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Chorou pela morte da mãe, não era a mãe. Mas irmãos, ele passou. Só Deus sabe o quanto esse homem chorou. E eu lembro que no dia que aconteceu, ele falou assim, não, eu não vou na igreja. Eu falei, não, você vai. Você vai na igreja. Você está na presença. Deus não falou que está contigo? E o Espírito Santo começou a me lembrar. E ele foi, irmãos, ele passou. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Deus foi tirando, sabe? Deus foi tirando. E nessa prova o Espírito Santo falou bem assim para mim, que ele permitiu para ir moldando algumas coisas. Tem provas que você passa, não é para você abaixar a cabeça, nem correr. É Deus, irmãos, te moldando. É Deus te fortalecendo. É Deus dando algo para você usar lá no futuro. E hoje eu vejo que ele está lá, porque foi o Senhor que colocou ele. E os inimigos dele estão todos na rua andando de viatura. Até um dos chefes, irmãos. Para você ver como o inimigo usa. Me doeu no coração quando ele me contou que um dos chefes falou bem assim para ele. Tira teu carro dali que você não é chefe. Por que teu carro está lá na garagem de chefe? Mas esse que mandou, ele está lá na rua, andando de viatura como guarda normal. E o Deus está onde? Está lá na cadeirinha dele, onde Deus colocou. Aleluia! Então, quando Deus te coloca num lugar, irmãos, você estando na presença, você não sai. Você só sai se Ele mandar, se Ele quiser. Aleluia! Pode se erguer o rei que for. Glória a Deus. Igual Daniel. Daniel, você pensa que ele se intimidou? Não. Ele foi lá no quarto dele, no andar de cima, a janela aberta para Jerusalém e continuou orando ao Deus dele. Glória a Deus. Que é o Deus que sustenta, o Deus que é fiel. Aleluia. E daí eles foram lá e pegaram ele. Mas, irmãos, aí eu fiquei analisando. Você acha que Deus não revelou para Daniel? Que Deus ia estar com ele? Porque quem tem intimidade, o papai revela. Aleluia. Aí eu fiquei imaginando Daniel lá, pegaram ele lá. Aí olha, meus queridos, olha a diferença de quem está com Deus. De cabeça erguida, meus queridos. Aleluia. Porque ele não estava entrando nas covas do leão sozinho. Estava um Deus vivo lá com ele, meu querido. Aleluia. Você pensa que ele foi chorando, que ele foi... Não. Assim somos nós na presença. Glória a Deus. Hoje me pergunta se eu tenho medo de morrer. Não. Glória a Antes eu Deus. tinha. Aleluia. Aí Daniel foi, irmãos. Nem mesmo o rei pode ajudar ele. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho um emprego bom, eu sou muito puxa-saco do meu chefe, se eu precisar ele vai me ajudar. Irmãos, pode ser aquele chefe mais alto que for. Daniel, ele era amigo do rei. Nem o rei pôde salvar ele. Aleluia. Mas ele sabia que quem podia salvar ele era o Deus que ele servia. Glória a Deus. Aleluia. Era um homem de oração. Era um homem, irmãos, que tudo que ele fazia dava certo. Glória a Deus. Mas por quê? Porque ele estava na presença. Aleluia. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha intimidade. Glória a Deus. Intimidade. Eu fico imaginando onde ele passava assim. Tudo, irmãos, era presença. Aleluia. Você não é nada sem a presença. Glória a Deus. Nada. Glória a Deus. Agora você pode ser o menorzinho que for, meu querido. Mas se você tiver a presença, você é um gigante. Oh, glória. Aleluia. Você mata o gigante com uma pedrinha, meus queridos. Glória a Deus. Que ali quando Davi jogou a pedra, ali não era Davi. Aleluia. Eu creio que não foi a pedra, não foi a pedra que derrubou o gigante. Glória a Deus. Foi Deus. Aleluia. Mas o Davi só usou, o que ele usou? A fé. Aleluia. Oh, Ele não se intimidou com o gigante não, meus queridos. Glória a Deus. Aqueles que estavam, achavam que estava capacitado, né? Estavam tremendo de medo. Glória a Deus. Assim somos nós. Às vezes a tempestade vem,
Fala assim, não, eu não vou aguentar, eu vou sair daqui, eu vou para lá. Não, meus queridos, é aqui que Deus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. É aqui que Deus vai te honrar. Glória a Olha o Deus. que Deus fez com o Eudes. Ele está lá. Faz o que? Uns 7 anos, acho que 8 anos que ele está lá no administrativo lá da guarda. Glória a Deus. E não vai sair, só vai sair se Deus permitir. Aleluia. Se Deus falar que teu tempo acabou, agora você vai para as viaturas, ou você vai para outros. Por quê? Porque foi Deus que colocou. Glória a Deus. Então não se intimida, não. Glória Se a falarem Deus. para você, você está com câncer, você vai morrer daqui 3 meses. A tua vida, quem sabe, é Deus. meus Aleluia. queridos. Glória a Deus. Basta você ter a presença. Basta Glória a você Deus. decidir, de hoje em diante eu vou ser fiel. Eu vou Glória, buscar a presença. aleluia. Eu vou Glória a buscar um Deus que me revela. Eu vou Aleluia. buscar, Senhor, a presença dEle. Glória a Eu quero Deus. ser íntimo dEle. Aleluia. Eu quero ouvir a voz dEle. Glória a Deus. Eu falo assim para Deus. Aleluia. Ontem Deus me deu um hino lá que falava bem assim, eu tenho fome. Glória a Deus. Tenha fome de Deus. meus Aleluia. queridos. Tenha sede dEle. Glória a Deus. Porque é só Ele que pode fazer o impossível. Aleluia. É que nem eu falo, o possível você faz, mas o impossível é Deus. Glória a Deus. E daí, irmãos, eu lendo uma palavra ali, o rei, ele não dormiu naquela noite. Ele não dormiu. Ele não quis nem os músicos, nada, ele não comeu, meus queridos. Mas aí eu fiquei pensando, e Daniel lá na cova? Daniel dormiu? Mas claro que ele dormiu. Ele descansou. Ficou até quentinho. Eu fiquei pensando, às vezes estava até frio, ele ficou até quentinho nos leões. Aleluia. Assim somos nós, queridos. Pode se levantar 10, 15, 20 leões. Mas você estando na presença, você é mais que vencedor. Glória a Deus. Você é Aleluia. muito mais que vencedor. Aleluia. Sabe, eu fico pensando bem assim, como é que a pessoa que escutou a voz do Senhor, sentiu a presença dele, meus queridos, quando ele dá alguma coisa, simplesmente esquece? Eita Deus. Daniel não esqueceu. Aleluia. E nessa palavra eu aprendi também, ande com pessoas fortes. Glória a Deus. Pessoas fortes, como assim fortes, Márcio? Pessoas que são cheias da presença. Aleluia. Porque no momento que você estiver mais fraco, meus queridos, você tem uma pessoa forte ali do teu lado, Glória a Deus. orando, intercedendo por você. Glória a Aleluia. Deus. Muitos anos, irmãos, eu fui tipo, que eu falo, tipo, condenada por uma coisa que eu nem fiz. Mas só por eu ser irmã, só por eu estar trabalhando junta com a pessoa, me condenaram. Eita Deus. Hoje em dia eu escolho com quem eu ando, com quem eu Aleluia. converso. Glória a Deus. Não vou dizer que não tem falhas. Tem, claro que tem. Todo mundo tem falhas. Mas eu escolho. Glória a Deus. E no momento que eu me prostrei e falei que eu queria conhecer aquele Deus, ele foi tirando todas as amizades que não prestavam. Glória a Deus. E hoje eu me agarro àquelas pessoas que são fortes. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte que eu. Oh, Glória a Deus. Porque eu quero ficar igual a elas. Aleluia. Mas, é que nem eu oro para o Senhor e falo, Senhor, na tua palavra diz que quem crê, Senhor, fará coisas maiores que o Senhor fez aqui nessa Oh, terra. glória. Aleluia. E eu creio, meu querido. Glória a Deus. Oh, Eu glória a creio que Deus. aqui só é uns degrauzinhos. Eu creio que Deus vai me erguer, porque eu falo para o Senhor que eu quero ganhar almas. Filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho sede. Glória a Tem Deus. pessoas que hoje em dia é curada por Deus e o Espírito Santo que me falou. Me doeu meu coração. Foi Deus que curou e chega... tem vergonha, meus queridos. Vai lá conversar com a pessoa. Ai, foi um médico, foi tão bom o médico. Peguei um médico bom. Ah, meu querido. Se não fosse Deus na tua vida... Aleluia. Um dia eu passei por uma situação tão assim, que quem sabe, a pastora viveu esses tempos. Quem está grávida fica assim tão... Eu já estou chorando por natureza. Estou chorando. E a pessoa falou algo assim que me doeu, mas na hora eu falei, Senhor, não deixe entrar nada no meu coração que eu quero ouvir tua voz. Glória a Deus. E Deus falou. Deus falou bem assim, ai de você se não fosse eu na tua vida. E Aleluia. hoje eu digo para você, ai de você se não fosse Deus na tua vida. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Se não fosse você ter uma mãe forte ali, com os joelhos no chão, orando por você. Glória a Deus. E ali, meus queridos, Daniel passou a noite.
E aí, imagina assim, agora agora vem. Como que é aquela palavra bonita? Tipo assim. Daniel passou a noite, meus queridos, e todo mundo deve estar só os pedaços. Não escutaram gritos nenhum. Glória a Deus. E as pessoas de fora lá falam, coitado daquele lá, agora nós não derrubamos ele. Foi o que fizeram, né? Com eles, né? Agora nós derrubamos ele. Eita Deus. Não pode ser mandado embora, mas pode ser exonerado. Eita, mano. Aí veio Deus. Aleluia. Ah, meu querido. Aí eu falo, como é diferente ter uma vida com Deus. Glória a Deus. Daniel dormiu a noite inteira e o rei não. E as pessoas tudo falando dele, coitadinho de Daniel. Coitadinho, não sabia o Deus que ele servia. Meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Comece a honrar a Deus Glória a por Deus. tudo que ele faz na tua vida. Aleluia. Seja na rua, seja no ônibus, Oh, glória. principalmente na tua família. Seja diferente. Glória a Deus. Seja como Daniel. Glória a Deus. Seja como Daniel. Glória a Comece a Deus. falar das maravilhas que Deus fez e que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Eu falo. Eu não falo das coisas tristes. Eu falo das coisas que Deus fez. Aleluia. Porque eu precisei passar pelas coisas tristes. Glória a Deus. Eu precisei para Deus me deixar forte. Para me ouvir. Eu lembro quando eu estava passando a fase mais difícil, irmãos. Foi a parte que eu ouvi mais o Senhor falar comigo. Eita Deus. Aleluia. O Senhor falou um dia, seja forte e corajosa. Glória a Deus. Um dia o Senhor falou, eu sou o teu marido. Glória a Deus. E eu me sentia sozinha. E Aleluia. foi indo, meus queridos. E foi indo. Às vezes quando eu penso em... Eu lembro. Eu lembro de quando eu comecei a ter intimidade, o Senhor começou a se manifestar, o Senhor começou a se mostrar para mim. Glória a Eu Deus. nunca na minha vida vou esquecer uma experiência que eu tive com Deus, que foi na madrugada, na porta do meu quarto, assim, tem uma porta, mas na visão que Deus me deu tinha uma cortina, e veio um vento forte naquela cortina, a cortina balançou. Aí quando eu olhei tinha uma pombinha branca, Glória a Deus. e ela andou por toda a cama, assim, Aleluia. tudo. Ela andou na minha barriga e tudo. E quando ela veio no meu rosto, ela fez carinho no meu nariz. Glória a Deus. Aleluia. Pensa que coisa mais linda, meus queridos. Oh, glória. Ali foi o próprio Espírito Santo. Aleluia. Só Deus sabia o que eu estava passando ali. Ali eu estava numa prova, meus queridos. E ele veio, ele fez carinho, sabe? Com uma Glória a pombinha, Deus. carinho. E depois de alguns meses eu fui descobrir que eu estava grávida do Nicolas. Glória a Deus. Então Deus, ele é lindo. Ele é lindo. Ele te honra. Mas seja fiel a Ele. Comece a falar que é Ele. Tudo é Ele na tua vida. Aleluia. Tudo eu falo que é Deus. Aleluia. Aonde eu for. Se me der uma oportunidade, eu tô falando. Glória a Deus. Se falam que meu filho é lindo, eu falo, ele é promessa. Ele foi promessa. E Aleluia. daí já vai, né? O meu testemunho. Oh, glória. E falo, irmãos. Deus sabe. Eu amo falar dele. Amo falar que o que ele fez na minha vida. Aleluia. Aí, irmãos, aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas Daniel saiu leso, sem nada, sem nenhum arranhão, nenhum fio de cabelo. Deve ter saído até com os olhos inchados de tanto que dormiu. Todo faceiro, meus queridos. E Aleluia. ainda foi honrado 100 vezes mais. Glória a E Deus. ainda honrou o nome do Senhor. Aleluia. Ele honrou. Porque ali o rei decretou, meus queridos, o quanto Deus é. E Ele é. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho. Glória a Deus. Ele é o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o mesmo que curou Sara. Glória a Deus. Ele é o mesmo, irmãos. Ele não muda. Aleluia. Basta você tomar atitude. Glória a Deus. Daniel, quando ele foi para Babilônia, ele não perdeu a essência. Aleluia. Não perca a tua essência. Glória a Deus. Se ele te falou que vai te colocar aqui, ele vai te capacitar. Aleluia. Nessa passagem agora eu aprendi também. Não vou falar mais, não, eu não sei orar, não. Se me chamarem para orar, eu falar, não, Deus vai capacitar para orar. Oh, glória. Ele capacita, é Ele que Aleluia. capacita. É Ele. Glória a Ele Deus. faz o que
Ele quer, meus queridos. Aleluia. Ele é Deus com você ou sem você. Glória Você a não Deus. é nada sem Ele. Glória a Deus. É você. Aí, irmãos, aqui, ó, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia. E dava graças a Deus. Daniel o reencontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Aleluia. Ele não pediu ajuda para ninguém. Aleluia. Ele não foi lá pedir para o rei. Glória a Deus. Não, ele pediu para Deus. Aleluia. Lá, irmãos, lá. Não me perguntem o número porque eu não estou enxergando aqui. Mas continua no 6. Lá de manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Aleluia. Eita, imagina o Daniel. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal. Pois foi considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, o rei. Olha que coisa maravilhosa, meus Glória a queridos. Deus. É assim que Deus honra você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu imagino, né? Aqueles guardas que quiseram tirar o Eudes de lá. Imagina a cara deles. Esses dias eu vi um lá, andando de viatura. Pleno sábado. E meu esposo lá em casa, lá. E olha que trabalhava de segunda a sexta esse, hein? Era chefe. E agora estão como guarda normal. Aleluia. Imagina a cara deles. É assim que ficou os outros que fizeram isso com Daniel. Quando tiraram. Quando o rei saiu com Daniel. Eita, aleluia. Eita, meus Glória a queridos. Deus. Olha o que Deus faz. Glória Deus a é Deus. tremendo. Glória a Deus. Deus é Aleluia. tremendo. Deus envergonha teus inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Aí aqui, ó. Glória a Deus. Deixa eu ver. Em seguida o rei ordenou. Olha que lindo. Primeiro eu falei aqui primeiro. O rei ficou muito alegre. Ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele. Aleluia. Não havia sequer um arranhão em Daniel. Pois havia confiado em seu Deus. Glória a É Deus. assim que acontece em você e para mim, para você. Quem confia em Deus, não há um arranhão. Glória a Deus. Aleluia. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Pensa, meus queridos, eles nem entraram direito. Já ouviram os gritos. E Daniel foi lá no fundo. Daniel dormiu no meio deles. Aleluia. Glória a Eita, Deus. glória. Aleluia. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Glória a Deus. Pois ele é o Deus vivo Glória e a Deus. permanecerá para sempre. Glória a Deus. Seu reino jamais será destruído. Aleluia. E seu domínio não terá fim. Glória a Deus. Ele livra e salva seu povo. Realiza sinais e maravilhas Glória a nos Deus. céus e na terra. Pois ele que livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Assim, olha o que aconteceu com Daniel depois. Ota. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Sírio e o Pérsia. Glória a Deus. Não tinha homem nenhum como Daniel naquele Aleluia. dia. Nenhum. Qual que era a diferença de Daniel com os outros? A presença. Glória a Deus. A presença te faz diferente. Glória a Deus. Aleluia. Não é roupa, não é sapato bonito. Não é falar bonito, Glória a Deus. mas é a presença, meus queridos. Aleluia.
Aí aqui, agora eu vou lá em Isaías 54, 17. Vamos ver se eu acho. Isaías 54, 17. Aqui. Presta atenção. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Glória a Deus. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. Glória a Deus. E assim o Senhor agirá em favor de seus servos, que lhe farei justiça, eu, o Senhor, falei. Oh, glória, aleluia. Quem é servo do Senhor, meus queridos, ele faz justiça por ti. Glória Não a é Deus. você que luta, é ele. Aleluia. Ele vai na tua frente. Glória a Ele vai Deus. abrindo o mar vermelho. Glória a Deus. E ele vai fechando a boca dos leões. Aleluia. Assim é o nosso Deus. Glória a Deus. Nessa Aleluia. noite eu quero deixar uma reflexão para vocês, irmãos. Seja crente aqui onde você for. Aleluia. Seja decidido como Daniel foi. Glória a Deus. Não se perca por qualquer coisa, não. Glória a Deus. Por comidas gostosas, por cargos grandes. Que quando chegar o teu momento, Deus vai te dar. Aleluia. Deus, Ele quer o melhor, Ele é um pai. Você que é uma mãe, um pai, você não quer o melhor para o seu filho? Imagine Deus, meus queridos. Glória a Deus. Não se apresse na tua bênção. Aleluia. Ele vai te dar. Glória a Deus. A Ana, quantas vezes a Ana chorou pelo seu filho? Deus não deu um simples filho para ela. Deus deu Samuel, profeta. Aleluia. O que fez a Glória a diferença. Deus, aleluia. Ele não dá qualquer coisa. Aleluia. Eu estou esperando minha bênção.